muitos, o verão é a estação mais gostosa do ano, devido às altas temperaturas, roupas confortáveis, viagens e passeios em clubes e praças. Mas quem também adora esse período são eles, os insetos. Vamos saber hoje como evitar essas visitinhas indesejadas. E quem está aqui com a gente no programa para falar sobre isso é o Fabrício Neri, que é biólogo, e a Daniela Fernanda dos Santos, também biólogo. Bem-vindo, também bióloga, né? Bem-vindos ao programa. Obrigada. Por que parece que no verão os insetos, aumenta o número de insetos? Esses animaizinhos que tanto nos incomodam, esses insetos, eles são de sangue frio. E esse verão, ele aumenta a temperatura. Então, isso acaba acelerando o metabolismo, a forma de proliferação. Aí a gente tem uma quantidade maior da população desses bichinhos. Isso quer dizer que no verão eles se proliferam mais, mesmo que isso. Como que é o ciclo deles, assim, no resto do ano e no verão? Olha, o que mais nos incomoda atualmente é os insetos voadores, que é o pernilongo, aquele mosquito que fica com a gente na hora do almoço, né? E o ciclo de vida deles é o ovo. No caso dos mosquitos, eles colocam esses ovos em água parada e, no caso das moscas, colocam os ovos na matéria orgânica, no lixo. Depois do ovo, a gente tem a larva, que prolifera também, vai para a pupa e depois o inseto adulto. Esse ciclozinho aí todo se completa em torno de 7 a 10 dias para os mosquitos, pode ser para as moscas também. E por que no verão aumenta isso? Pode falar. Em função do respeitar o ciclo biológico mesmo do inseto, né? Que no tempo mais frio, com temperatura mais baixa, o tempo, essa ciclagem de fases é mais longa e demora mais em função da temperatura mesmo. Com a chegada do verão, a alta temperatura e a chuvas intermitentes, né, dá uma condição mais propícia para a eclosão do ovo nesse estado, para a evolução da larva. Então é uma época ideal de temperatura e umidade, que é a tipo de região de trópicos. E o que a gente pode fazer para evitar, então, essa proliferação, esse surgimento desses insetos indesejados? O que a gente pode fazer em casa? A gente pode fazer alguma coisa? Podemos e devemos, porque a gente fala que grande parte do controle desses insetos é o nosso comportamento é que vai ditar a eficácia. Então, se a gente eliminar os criadouros, que sempre a prefeitura está pedindo a gente, eliminar pneu, né, na área externa, né, garrafas vazias, né, caixa d'água destampada. Se a gente conseguir tampar as caixas d'água, eliminar esses criadores, a gente consegue eliminar o período do ciclo desses animais. Eles se reproduzem na água, é isso? Assim, é na água, né? A reprodução sexual é feita uma vez só, né? Depois da fase adulta é feita um cruzamento do macho com a fêmea e daí que vai dar a propagação, a postura dos ovos pela fêmea, basicamente. Unicamente ela que faz essa repostura. Então, uma vez feito esse casamento, ela tem de 30 dias de vida para estar fazendo 3 a 4 dias. Ela vai fazer um repasto sanguíneo, que se alimenta de sangue, e 3 a 4 dias vai fazer uma ovipostura. E no caso da Aedes aegypti, né, que é o que transmite a dengue, ela faz essa ovipostura em vários locais, já para garantir a proliferação da espécie, né? Para garantir que o vai nascer. Agora, pois todo mundo sabe dos cuidados da mosca da dengue. Sim. Que é substituir a água do pratinho da planta por terra, garrafa, pneu, acumular, lixo, manter tudo limpo, tapar a caixa d'água. Agora, isso também serve para outros insetos? Pernilongo normal é a mesma coisa? O pernilongo já normal, aquele que nos incomoda à noite, ele é uma outra espécie. Porém, o comportamento é parecido no ciclo biológico. Ele só vai ter o hábito de fazer o repasso sanguíneo, igual o Fabrício disse, à noite. Sim. E para evitar que eles nos incomodam mais. Então, evitar esse pernilongo é também trabalhar na eliminação dos criadores. A diferença da dengue, ele vai fazer a postura dos ovos numa água limpa. E esse que nos incomoda à noite, que a gente chama de Culex, ele vai fazer a postura dos
ovos em água com matéria orgânica, uma água mais suja. Então, se você tiver ali qualquer ralinho entupido, uma calha que às vezes cai a matéria orgânica, né, da própria árvore, né, de resíduo sujeiro, eliminar essa sujidade ali, você evita a água parada e você evita a procriação. Então, a água limpa, a água suja não tem jeito. Exato. E as moscas, por exemplo? Como que elas se proliferam também, assim, as moscas? No caso das moscas, né, é uma grande diferença do início do ciclo de procriação delas em relação aos mosquitos, né, do Aedes e do Culex. Ela coloca seus ovos basicamente de matéria orgânica em decomposição, seja matéria orgânica de origem animal ou de origem vegetal. É o que vai alimentar aquela larva, aquela mosca, para que ela se desenvolva, chegue na fase de pupa, até na fase adulta. Então, é basicamente lixeira aberta, entulho de plantas, né, em terreno baldios aí, que vai estar dando condição das moscas domésticas tá se criando. Mas às vezes a gente toma todo esse cuidado em casa, por exemplo. Eu mesmo moro em casa. Mas à noite sempre tem aranha. O que a gente faz ainda, mesmo assim, para evitar esse tipo de inseto? Tem algumas pessoas que costumam colocar telas nas janelas, né? Quando você tem um ralinho, você tem uma canaleta, onde escorre a água, por exemplo, do telhado e cai nessa canaleta, eles colocam a tela debaixo da tampa para você evitar com que o mosquito entre ali e coloque os ovos ali. São algumas medidas que vão ajudar a diminuir. Às vezes é difícil manter uma janela fechada no período da tarde nesse calor. Então as pessoas têm usado muito uma tela de proteção. E cuidados de higiene também, né? Em casa, manter tudo limpinho, isso também é importante. Lixo fechado, aquela água que fica depositada atrás do freezer, de geladeira, do ar-condicionado, tudo serve de criadouro. Porque a proteção do mosquito, do Aedes, não quer dizer água limpa, livre de qualquer sujidade, né? Tem que ter um mínimo de matéria orgânica para a larva se alimentar. Que é diferente do Culex, que é uma água mais densa, mais suja, então eles são meio criteriosos. Então aquela vasilha com água do ar-condicionado, do freezer, da geladeira, serve como olha que interessante. Isso eu nunca ninguém fala. Dentro de casa. Às vezes você faz o quintal tá limpo, mas dentro de casa você está criando ali sem saber. Olha, isso que é interessante, eu não sabia mesmo. Todo mundo só toma cuidado do terreno, essa garrafa, o pratinho, agora olha, isso é interessante, de verdade. Pois é, então qual que é a dica para em casa, para a gente manter? Dicas como essa que você deu aí do ar-condicionado, da geladeira. O que às vezes a dona de casa a gente não percebe que deixa ali que pode ser um possível criador? É manter os cuidados básicos, né? Lixo fechado, quintal limpo e uma vez por semana, porque respeitando o ciclo biológico, você pode fazer uma geral no seu quintal, então os moradores do bairro fazem aquele mutirão e limpam a rua, digamos assim. Daí uma semana é o tempo que uma fêmea precisa para picar e colocar os ovos. Então, aquele ovo que está na borda da água, se choveu, então, porventura, até o indivíduo for regar a planta lá e deu água no ovo, depois de 10 minutos aquele ovo está eclodindo, já está dando uma larva. E daquela larva, em uma semana, de 7 a 10 dias, para ele virar um mosquito adulto. Então, pelo menos uma vez por semana deu uma geral, você não come isso você na sua casa. E imagina, tem que ampliar esse mutirão para a rua, para bairro, para regional. É a única forma de eliminar o foco da dengue. A criação do mosquito, né? Porque para você atingir o inseto alado, o controle é mais difícil. Então você tem que controlar enquanto ele está na fase larval, fase de alimentação, de procriação ainda ali. E tem algum tipo de produto que nessa limpeza ajuda a gente a eliminar ou a matar essa larva, por exemplo? Usando álcool, algum sabão específico? Tem isso ou não? Ou é inseticida? O que a gente pode usar também? A gente não aconselha muito usar nem herbicida, nem inseticida por uso próprio, né? Já existem estatísticas, pesquisadores falando que quanto mais inseticidas diferentes a gente utiliza, mais população resistente a esses inseticidas de pernilongos, de mosquitos, a gente está criando. Então, essa prevenção que você está me perguntando, quando você vai tirar um pratinho, né, da planta e você vai jogar água fora, então jogar essa água no chão, não diretamente nos ralos, nas canaletas, que ali você está transferindo isso. E um outro cuidado especial também é você pegar uma esponjinha com um detergente e limpar as bordas, porque ali é onde os ovos estão depositados, né? Fez isso, limpou, lavou, pode guardar. Então,
Adicionar outros produtos a gente não indica devido a essas questões mesmo que o próprio governo nos indica a não orientar a população. Agora, e aquele inseticida que a gente usa dentro de casa mesmo? Aquele que a gente... O spray. Ou spray, ou aquele que a gente põe na tomada. Isso evita, faz mal, adianta, como é que é isso? Isso são pequenas porções de inseticidas. Quando eu falo pequenas porções, que são inseticidas menos concentrados, porque qualquer pessoa utiliza, né? Desde uma pessoa grávida, um alérgico, né? E você coloca no ambiente. Você pode matar um ou outro pernilongo, mas a maioria você vai espantar, porque a quantidade de produto que está ali não é suficiente para você fazer um controle da população. Então, às vezes, no decorrer da semana, você percebe que nem está fazendo mais efeito, que o pernilongo está ali te incomodando, não é isso? Às vezes deixa ele pisadinho na tomada ali e fica a noite inteira. Quando você vê, tá cheio de pernilongo. Exato. Ele vai funcionar mais como um repelente e por pouco tempo, porque isso vai até o tamanho do ambiente que você está utilizando, né? A concentração daquele produto depende de onde você está colocando, da amplitude onde ele vai atingir para fazer algum efeito também. Então, assim, é mais para repelente do que para matar a população. Pois é, então ele na verdade, ele é uma coisa paliativa, né? Você usa ali, a noite tem gente por causa, eu vou colocar para minha filha ali dormir mais tranquila. Isso. É só para isso que adianta. Isso. O ideal mesmo, então, para você evitar essa limpeza, organização da mesmo. Sim, porque depois, uma vez que ele já está lá, que está instalado, você acha que precisa chamar uma empresa para dedetizar, por exemplo, ambiente, isso funciona? Ou não adianta? Funciona.